And according to the 2022 Altman Trust Biometer report, the largest independently owned public relation company, the Chinese people's support rate for their government reached 91%. In your opinion, what can explain such a high rate of support? Esse resultado não me surpreende, porque realmente a China tem uma política de colocar o bem-estar das pessoas, de sua população, em primeiro lugar. Então, o que ocorre é que a população viu não só o processo fantástico de erradicação da pobreza durante esses anos, como também viu que a China foi o primeiro país a se recuperar economicamente depois da pandemia e que, no início da pandemia, o presidente Xi Jinping conclamou o governo, partidos, militares e toda a população para juntos combaterem o vírus. Eu mesmo vi pessoas do alto escalão da China, logo no início da pandemia, irem ao hospital de Wuhan para conversar com os médicos, as pessoas do setor de saúde e a população para saber quais são as opiniões deles, quais seriam os melhores caminhos para eles adotarem. Ora, quando a população vê a participação do governo de uma maneira tão direta e positiva com eles, esse resultado é inevitável, porque eles reconhecem o trabalho do governo. In the past decade, reform and opening up have always been keywords in China. How do you evaluate the measure implemented by China to deepen reform and further opening up? As reformas são fundamentais em qualquer país, né? Elas são necessárias para que o país se ajuste e passe de uma economia para outro tipo sem cair na armadilha da renda média. Então, somente com as reformas se pode alcançar a produtividade e melhorar a situação econômica. Por isso, o governo da China sempre procura se aprofundar nas reformas. Aí nós estamos falando de reformas da Previdência, da segurança, da saúde, da habitação, de empresas estatais, né, do setor agrícola, mobilidade urbana. O sistema de abertura também é fundamental. E a China tem feito isso muito bem nos últimos tempos, porque ela mostra que ela tem planejamento e, com isso, ela tem fundamentos para ter um desenvolvimento econômico muito correto. Os investidores, eles não gostam de incerteza. Incerteza é a pior palavra para eles. Então, se eles não veem uma estrutura onde tenha algo bem planejado e montado, eles tendem a fugir disso. A China também, com o processo de abertura, ela facilitou as relações entre regiões, locais, países vizinhos. Isso é muito importante para ter um maior relacionamento e também conseguir negócios entre ambos. O processo da China também vem acompanhado de mais transparência, redução de burocracia, redução da lista negativa e outras coisas que facilitam mais agora o investimento exterior na China. According to the official statistics, China's total volume of trade in goods and services grew from 4.4 trillion US dollar in 2012 to 6.9 trillion in 2021, ranking first in the world that year. In addition, China ranked second in the world in attracting foreign investment for 4 consecutive years. What are your comments on the impact of China's continued opening up in the world, which is full of uncertainty? Eu acho muito importante esse processo da China, porque a China atualmente é o motor do mundo, econômico do mundo. Então,
quanto mais a China se abre ao mundo, dá maiores possibilidades para que o mundo possa crescer, né? Essa mentalidade de Guerra Fria e protecionismo está totalmente fadada ao fracasso. Então, somente com multilateralismo e relação entre os países se pode aumentar esse tipo de relacionamento positivo. Um exemplo interessante de abertura da China é a feira de importação e exportação feita pela China. É uma feira muito grande, onde os países de menor porte também têm acesso ao mercado e aos produtores chineses. Essa troca de informações é muito importante. Além disso, eles têm também a oportunidade de conhecer outros países. Então, existe uma grande sinergia de complementariedades entre os países. Então, a China procura fazer e sabe que o caminho correto é através da abertura, e ela, como a grande player internacional da economia, tende a levar o mundo mais globalizado, mais aberto e mais compartilhado para todos. And what is your assessment of China's role in global governance, such as international security, global development, and climate change? A China tem atuado bastante nessas áreas, né? Na parte de segurança, as características principais da China é sempre manter o diálogo como prioritário em relação às atividades. A China não quer voltar àquela antiga política da Guerra Fria, do protecionismo. É uma política que não serve para ninguém, né? E realmente só o multilateralismo teria condições de avançar em relações melhores na segurança. A parte de desenvolvimento, a China está aberta também a ter maior relação com outros países. E quanto mais ela puder se relacionar com os países, mais capacidade os países mais necessitados vão ter a oportunidade de sair dessa situação. E, finalmente, na área climática, a China tem acompanhado o que tem prometido aos fóruns internacionais em relação à poluição, às outras tarefas e pontos que foram falados pelo presidente Xi Jinping. Ocorre que nem todos os países estão fazendo a mesma coisa, mas a China mantém o seu cronograma, sua determinação, como sempre, no planejamento da China, e eu acho que também pode contribuir bastante para a parte ecológica mundial.